Diga graças a Deus. Vamos então já à palavra, ok? Semana passada então, nós falamos sobre Atos 2. Na verdade, o meu foco foi Atos 1, verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Tudo que Jesus começou, ou seja, Jesus começou, mas não terminou. O que Jesus terminou foi a obra da redenção. Mas a obra em que Jesus começou, ele não terminou. Essa obra é Marcos 16:15. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Nós sabemos que Jesus ressuscitando no domingo de Páscoa e ele ascendendo aos céus depois de 40 dias, nós sabemos que do instante em que ele ascende os céus, quando ele leva os seus discípulos até Betânia, ele dá ordem que eles fossem para Jerusalém e esperassem. Então já haviam passado 40 dias. Então do instante em que eles recebem essa ordem até o instante em que se cumpre o dia de Pentecostes, se dão 50 dias. Então de 40 para 50, 10 dias. Nesse período de 10 dias eles ficam dentro do cenáculo. Eles ficam no quarto superior, que seria a melhor definição para cenáculo. E eles ficam esperando a descida do Espírito Santo, a descida do Consolador, esperando, porque eles não poderiam cumprir com o seu serviço se eles não fossem cheios do Espírito Santo. Amém? Amém? Então, uma vez que eles esperam 10 dias ali, nós então entramos em Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos num só lugar, no mesmo propósito, né? E aí então nós entramos onde eu quero continuar hoje, porque em Atos 2 nós vemos, de fato, não apenas a inauguração da igreja, mas a inauguração do que nós chamamos de o corpo de Cristo. Diga o corpo de Cristo. Então anote isso, é isso que eu quero falar com você, o corpo de Cristo. Você vai notar muito hoje. E fique tranquilo, me acompanhe que eu vou chegar em algum lugar, ok? Quando nós falamos do corpo de Cristo, lembre que o corpo de Cristo foi algo prometido desde o Velho Testamento, mas foi realizado no Novo Testamento. É importante, antes da gente começar, você entender a questão do testamento. O que é testamento? O que é testamento? Vamos lá. Se eu morrer hoje, o advogado vai ligar para minha esposa, vai chamá-la e vai ler para ela meu último desejo e o meu. Então, se eu morro hoje e o advogado liga para minha esposa, ele vai dizer: olha, esse é o testamento do Manuel, seu marido. É interessante por quê? Porque o herdeiro, ele tem todos os direitos do testamento, porém o herdeiro não pode usar nada do testamento enquanto o testador estiver vivo. Tudo o que eu coloquei no meu testamento para minha esposa, mesmo novo, eu já tenho um, ela não sabe disso também, espero que não saiba, para que ela não queira que eu morra logo e querer usufruir de tudo que eu tenho, né? Porque viúva é só quem morre, porque você sabe, você entendeu o que eu falei. Ok, então, se de fato o testamento, é isso que eu quero que você entenda. O testamento nada mais é do que o desejo daquele que estava vivo. Ela não pode usufruir de nada do meu testamento enquanto eu estiver vivo. O testador precisa morrer para o testamento ser executado. Isso é importante por quê? Porque a Bíblia, ela foi dividida na forma de que tudo estivesse em ordem cronológica, mas não está, nós sabemos disso. Tanto não está que, se a Bíblia fosse mesmo em ordem cronológica, se ela tivesse que estar em ordem cronológica, o Novo Testamento não começaria em Mateus. Na sua, na minha e todas as Bíblias, o Velho Testamento termina em que livro? Malaquias. Amém? E em que livro começa o Novo Testamento? Mas pare e pense comigo.
Como que você pode começar um novo testamento se o testador ainda está vivo? Então você não pode, se for para colocar a Bíblia em ordem cronológica, o Novo Testamento é da cruz para frente e tudo o que acontece da cruz para trás é Velho Testamento, porque o testador ainda não morreu. Se o testador não morreu, como é que você pode executar o testamento? Isso é interessante para você entender, por quê? Porque uma vez que nós falamos de Atos 2, nós estamos entrando literalmente no Novo Testamento. Se o Novo Testamento fosse começar, é simples, em Mateus ele nasceu. Como é que você pode andar no poder neotestamentário de uma pessoa que acabou de nascer? Como é que eu posso querer ter o Novo Testamento de alguém que acabou de nascer? Então, se a Bíblia de fato fosse colocada em ordem cronológica, o Novo Testamento iniciaria da cruz para frente, e tudo que aconteceu da cruz para trás, Sermão da Montanha, tudo que Jesus fez da cruz para trás é Velho Testamento. Por quê? Porque o testador ainda está vivo. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Amém. Agora sim eu ouvi o amém que eu queria. Então isso é importante, por quê? Porque em Atos 2 o testador morreu, e agora o testamento vai ser executado. A vontade que ele tinha para nós, agora pode ser executada, porque finalmente, ele já não está mais aqui. Não é que ele não está conosco, mas fisicamente ele já não está mais aqui. Ele morreu, ele foi enterrado, ele ressuscitou, passou 40 dias, já não está mais aqui. E nesse instante, nós podemos ter a execução do seu testamento. Porém, como que 120 herdeiros podem receber a execução de um testamento sem preparação para o Novo Testamento? Porque é uma grande herança. É uma grande herança. Há muitos bilionários, eles deixam em seu testamento que enquanto o filho não terminar a faculdade, ou enquanto não acontecer isso e aquilo, enquanto não houver uma preparação, nada do que ele deixou de herança para o herdeiro vai ser dado a ele, por mais que seja dele, mas não será dado. Por quê? Porque ele ainda não se preparou para poder administrar tudo aquilo. Então, a herança que Jesus tem para nos dar, ele só pode nos dar depois de um período de 50 dias de preparação, e em especial 10 dias fechados num só local, onde eles vão se preparar para receber a herança do testador, que agora já faleceu e já ascendeu aos céus. Então isso é importante você entender o porquê. Porque nesse instante, nós de fato estamos no Novo Testamento. No Novo Testamento, você nunca mais pode entender que o Novo Testamento começa em Mateus. O Novo Testamento, ele só pode começar a partir do momento em que o testador morre. Porque enquanto eu estiver vivo, minha esposa não pode usar nada do meu testamento, ela só pode usar enquanto eu morrer. Então, o Novo Testamento começa da cruz para frente. No momento em que ele faz a aspersão do seu sangue, da cruz para trás é o velho, é a velha aliança. Então a vontade dele, que só pode ser executada do Novo Testamento para frente, no Novo Testamento, da cruz para frente, começa nesse momento, em Atos 1. Porque em Atos 1 nós ainda vemos ele falando e dando uma instrução para os discípulos. Então agora ele vai dar início ao que nós chamamos de corpo místico de Cristo, ou então o corpo de Cristo, que é a igreja. Entendeu isso aqui até agora? Diga amém. Amém. Veja isso, Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a ensinar a fazer, mas a ensinar, ok? Acerca de tudo que ele começou, Ele não terminou a obra. A gente já entendeu isso aqui, amém? Ele não terminou. Vocês vão dar continuidade a isso. Então, nesse instante, o que acontece? Acontece que, finalmente, o testador ficou para trás, a cruz ficou para trás, e a missão, o que Jesus começou a fazer, está na frente. Ide pregai o evangelho a todas as nações, ide sobre os 4 cantos, sede minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, até os confins da terra. A missão está na frente, tudo para trás. Então, nesse momento em que a gente entra, em Atos 2, existe uma transferência no qual
o Espírito que estava em Jesus, nesse instante, foi compartilhado com os 120 no cenáculo. O Espírito que esteve com ele durante todo o Evangelho de Mateus, todo o Evangelho de Marcos, todo o Evangelho de Lucas, todo o Evangelho de João, o Espírito que estava no corpo físico de Cristo, agora passará a ser compartilhado com a igreja, que é o corpo místico de Cristo, ok? O corpo místico de Cristo. E eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, eu quero que você responda, e é só para que você entenda onde eu vou chegar. Pense antes. A igreja, ela é o corpo de Jesus? Ninguém vai se atrever a responder? Ninguém vai dar um palpite? Vou perguntar de novo. A igreja é o corpo de Jesus? Não. Ela é o corpo de Cristo. Jesus é o seu nome. Cristo é a sua identificação. Vamos lá, me ajuda aí. Participa, senão não adiantou você vir para cá. Jesus é o seu primeiro nome. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo nada mais é do que a definição de quem Ele é. Ele é o ungido. Na Bíblia você nunca vai ver a expressão o corpo de Jesus. É sempre o corpo de Cristo. Diga para alguém do seu lado, a igreja não é o corpo de Jesus. É o corpo de Cristo. Ou seja, a igreja é o corpo da unção. Se a igreja é o corpo da unção, agora eu volto para o que eu falei semana passada. Toda unção só é dada se tem um propósito. Como que você faz parte de um corpo da unção se você não tem propósito? Ah, perdi alguém. Como você faz parte do corpo da unção de Cristo se você não tem um propósito para exercer a unção de Cristo? Se você perdeu isso aqui, eu não posso continuar para frente, que eu vou falar muito mais coisas que vai deixar você aí. Pastor, calma, vai devagar que eu tenho que respirar e digerir isso aqui. Pergunta para alguém do seu lado, qual que é o propósito para a tua unção? Porque se você quer unção, precisa de um propósito. Toda unção é dada por propósito. Então não diga para mim que você faz parte do corpo de Cristo, do corpo da unção. A mesma unção que estava sobre ele agora está sobre nós. Se você faz parte do corpo da unção, o que você está fazendo aqui se você não está servindo o seu propósito? Eu não estou dizendo de você que é obreiro. Estou falando de você que uma vez que decidiu aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, entrou e fez parte do corpo de Cristo. Você fez parte do corpo da unção. Pergunta que eu faço é, se você entrou nesse corpo da unção, qual que é o teu propósito? Porque para fazer parte dele tem que ter um propósito. A igreja não é o corpo de Jesus, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a continuidade da unção que foi descer sobre ele no Jordão. A mesma unção que desceu lá, mudou agora de recipiente. Anote essa palavra, recipiente. 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 Você é um recipiente. Ele é o conteúdo. Vamos lá, pergunta que eu faço. Quem aqui já viu um copo de água desses fechados de plástico? Lá tem a validade, sim ou não? A validade é da água ou do copo? Não, do copo, porque a água nunca estraga, mas o copo tem validade. Você não entendeu? O conteúdo nunca tem validade, mas o corpo tem validade, o recipiente. Então, se você vê que está faltando 2 dias para estragar o copo, o recipiente da água, o que você tem que fazer? Se você tem 50 copos de água, presta atenção nisso aqui. Você pega e abre os 50 e muda o conteúdo do recipiente. Fala, eu vou mudar para cá. Por quê? Porque aqui já estragou. Então, no Novo Testamento, uma vez que ele decide inaugurar a igreja, ele vai agora mudar o conteúdo de recipiente. Ele vai tirar o espírito dele e vai pôr num novo recipiente. Por quê? Porque nesse novo recipiente a obra precisa avançar. Você entendeu isso aqui? Diga amém. Anote a outra palavra, conteúdo. Então, quem que é o recipiente? O recipiente é você, o recipiente sou eu. Outra palavra para recipiente, caixa, container, né?
Pergunta que eu lhe faço: você vai no shopping e fala, eu quero comprar uma caixa de sapato? Eu quero só a caixa, moço, eu não quero sapato não, eu quero a caixa de sapato. Você faz isso ou não? Só se você for maluco. Você fala, eu quero mas o sapato não pode ser dado para você se não vier numa. Então como é que ele pode derramar do seu conteúdo se não tem uma caixa? Olha para alguém do seu lado, isso é uma caixa. Isso é uma caixa. Você é o recipiente, eu sou o recipiente. O corpo de Cristo nada mais é do que a caixa, o recipiente. O conteúdo nele é o que é santo. Então como que pode a unção dele alcançar os 4 cantos da terra? Como que pode esse sapato chegar no Japão se não tem uma caixa para levar ele? É isso que eu quero que você entenda, porque eu preciso voltar a ver alguém aqui, a ter vontade de trabalhar na obra do Senhor, e entender o que é o corpo de Cristo. Você faz parte de um corpo da unção, mas se você quer fazer parte desse corpo da unção, se você quer fazer parte dessa igreja, se você quer fazer parte de fato do corpo de Cristo, se você de fato nasceu de novo, você tem que viver dentro do seu propósito, porque a recompensa que a gente fala não é para quem está no corpo de Cristo, é para quem exerce e serve no corpo de Cristo, para quem faz o seu papel quanto recipiente, para quem leva as boas novas. A gente vive uma fase na igreja onde a gente só prega os benefícios. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, e tudo bem, não é problema, desde que você faça o trabalho. Como é que você pode fazer o teu trabalho e não receber a recompensa? Ele mesmo disse que ele daria a recompensa para quem fizesse o trabalho. Mas espera aí, você está orando para pedir para Deus te dar uma coisa, sendo que você não está fazendo a coisa que Ele te mandou fazer? Você quer o conteúdo, mas você sequer se disponibiliza para ser uma caixa, um recipiente. Pode me usar, pode me encher. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você entenda. Diga para alguém do seu lado, a igreja é o corpo de Cristo. Você entendeu isso? A igreja não é o corpo de Jesus, é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo da unção. Vamos lá. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e que desce sobre a barba de Arão. E aí você vai vendo até o fim do texto o seguinte, que o óleo termina na orla das vestes, termina no corpo, mas começa onde? Se a cabeça não está no lugar, vai atingir o corpo? Então, ou você está no corpo e recebe a unção da cabeça, ou então tudo que vai acontecer na tua vida é que você vai vir para a igreja pedindo vida abundante, mas nunca vai ter, porque você se negou a fazer parte do corpo de Cristo. Ok? Então vamos lá, se a igreja é o corpo de Cristo, vamos agora para um outro ponto. Podemos ir mais fundo? Amém? Amém. O que é um corpo? O que é um corpo? Eu tenho um corpo. Eu não sou o meu corpo. Aliás, isso aqui é até importante para você entender, porque isso aqui não só vai te explicar o que eu vou pregar, aliás, o que eu estou te ensinando, mas também vai te ajudar a lidar com a morte, e enxergar a morte de uma outra forma. Eu, Manuel, eu tenho um corpo, mas eu não sou um corpo. Eu tenho uma alma, não sou uma alma. Não sou uma alma, lembra? Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Deus é espírito, Deus não é corpo. Deus não é corpo, Deus é espírito. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Você é um espírito, você tem uma alma e você habita num corpo. Por muito tempo todo mundo ensina que você é uma alma. Na verdade não, você é um espírito, porque você é filho do Pai dos Espíritos. E você é feito a imagem e semelhança de um Deus que é espírito. Então quando ele soprou em Adão, ele pôs da sua essência. A essência de Deus é espírito. E se importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então você é um espírito. Você tem um recipiente. Essa parte é temporária. O que eu sou não é isso aqui. A minha esposa, o que ela ama, não é isso aqui. Porque isso aqui pode engordar, emagrecer.
ela vai continuar me amando, porque ela ama o conteúdo, não é o recipiente. É por isso que você, quando entende isso, que você não é o seu corpo, você é o conteúdo, você começa a olhar a morte de uma forma diferente. Porque quando você vê aquela pessoa que você ama descer no caixão, ela não está descendo no caixão, na verdade é uma caixa dentro de um caixão descendo, porque ela já não está mais ali. Se você não entende isso, você vai sofrer o luto como o mundo sofre. Porque o mundo, quando vê o caixão descendo com o corpo da pessoa dentro, pensa que a pessoa morreu. Mas espera aí, morreu o corpo, ausente do corpo, presente com Deus. A caixa é temporária, o conteúdo é eterno. Em algum lugar você vai estar, ou no paraíso ou no inferno. Olha, se você entender isso aqui, você nunca mais vai sofrer luto por quem morreu como você sofria, que você vai entender, não morreu, aquilo ali é uma caixa dentro da caixa, porque o conteúdo já está ou com Deus ou está com o diabo. É simples. Então, o que eu quero que você entenda é isso. Na igreja, ou seja, no corpo de Cristo, o que é o recipiente? Nós, eu, você, nós somos recipiente, a caixa, o copo. Cristo é o quê? Cristo é o conteúdo. Lembra que semana passada eu falei com você de Moisés e os 70, e Deus tirando do espírito de Moisés e colocando sobre os 70? Então você vai entender o seguinte, que o que houve no Velho Testamento com Moisés e os 70 é a mesma coisa que nós vemos em Atos 2. Deus mudando o conteúdo de recipiente. O Espírito já não está mais em Jesus, está com Jesus, mas não mais no corpo físico dele. Agora o Espírito vai estar no meio da igreja, dentro de nós. Ele vai encher 120, e lá na frente no mesmo texto, vai encher 3.000 novos recipientes. Veja que coisa interessante isso aqui. O intuito de Deus na vida de Moisés sempre foi fazer a sua obra. Só que Deus está lá, vendo que Moisés está cansado. Moisés está no limite, Moisés já não está mais aguentando. Moisés está dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor dê um basta nisso, porque eu já não consigo mais aguentar com toda essa crise, eu não consigo mais aguentar com toda essa demanda. Aí Deus diz: fica em paz, faz o seguinte, pega 70 homens, põe na sua frente, 70 anciãos, tá? Não pode ser jovem, tem que ser anciãos. Você não pode tornar o que as pessoas não são. Ou ele é ancião ou não é, ou é de responsabilidade ou não é, ou é fiel ou não é. Pega 70 anciãos, põe na tua frente, porque eu vou fazer algo, eu vou tirar de você e vou pôr neles. Mas por quê? Porque uma vez que eu tirar de você e pôr neles, eu vou aumentar a obra que eu estava fazendo na sua vida. Porque eles vão estar, a partir de agora, com o seu espírito. Então, se eles vão estar com o seu espírito, eles não podem fazer o que eles quiserem. Eles têm que fazer o que eu mandei você fazer. O que eu mandei você fazer, eles vão fazer. O que eu mandei você executar, eles vão executar, porque a partir do momento em que eles receberem Moisés do seu espírito, eles já não vão ser mais eles vão ser vocês. Por isso que lá na frente Jesus vai dizer: quando vocês orarem, orem em meu nome. Por quê? Porque quando eu encher vocês, vocês vão sair, vocês vão se ver, mas quando o diabo olhar para vocês, ele não vai olhar vocês, ele vai olhar eu. Porque vocês já não são vocês agora... Olha para alguém e diga assim: irmão, o diabo quando te vê, ele não vê você, irmão. Pergunta: então por que você está lutando no teu nome? E na tua força? Eu quero, eu vou tentar. Não, é ele mandou eu fazer. Ele disse que vai me dar. Porque ele sabe que quando você sai de casa, ele tem que enxergar que é Deus na sua vida, que você, de fato, é o recipiente do conteúdo dele. Veja, é isso que eu quero que você entenda. Uma vez que ele encheu você do espírito dele, você não é mais você. Você vê você, mas o diabo não vê você como você. Ele vê você como ele. Se ele vê você como ele, então por que você não está fazendo a obra dele? Bom, ok. Olha para alguém do seu lado, pergunta para alguém do seu lado assim: irmão, você está fora de serviço ou não? Meu Jesus da glória. Então veja aqui. O que Atos 2 é? Atos 2 é o que? É Deus pegando Jesus, quanto recipiente físico, seu corpo físico,
Ele está fazendo uma transferência, ele está tirando o conteúdo, o espírito dele, e está compartilhando com o corpo místico da igreja. É por isso que a Bíblia diz o seguinte, que se os príncipes deste mundo soubessem o que estavam fazendo, não teriam crucificado o Senhor. Por quê? Porque enquanto ele estava aqui na terra, só tinha um Jesus. Ele só podia ir em uma cidade de cada vez. Você só tinha um Filho de Deus. Agora que ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, e agora vai ser feita uma transferência, uma mudança de recipiente, agora ele não tem um Filho de Deus, ele tem vários filhos de Deus. Então agora ele pode estar no Japão salvando, no Canadá curando, em São Paulo batizando ao mesmo tempo, porque já não é mais um filho, são filhos de Deus. Por isso que a Bíblia diz, se eles soubessem o que estavam fazendo, não teriam crucificado, porque quando Deus muda recipiente, quando Deus muda o vaso, Deus não muda para diminuir, Deus muda para aumentar. Oh meu Deus! Então no instante em que Atos 2 acontece, ele está aumentando aquilo que eles pensaram que diminuiriam, crucificando. Eles pensaram, matamos o recipiente. Ele estava dizendo, arrancou de um, porque agora eu vou colocar em vários. Pergunta para alguém do seu lado, você está cheio dele, irmão? É isso que eu quero entender. Você entende que você está cheio dele, do mesmo espírito que estava nele? É isso que é ser cristão. A mesma unção que havia sobre ele, a mesma unção que desceu sobre ele no Jordão, tem que estar sobre você. Agora a questão não é se você sente a unção, a questão é, cadê o propósito da unção? Porque a gente tem aquela mentalidade infantil de que unção é que é isso, varão? Pastor, senti a unção de Deus aqui. Irmão, se Deus tivesse te dado a unção para sentir arrepio, era melhor ele ter te dado uma descarga de energia elétrica. É por isso que oh meu Deus, é por isso que a doutrina dos testemunhos de Jeová é errada, porque a doutrina dos testemunhos de Jeová é que o Espírito Santo é uma coisa, ele é uma força, e a gente sabe que o Espírito Santo tem força, ele renova, ele te enche, ele te faz ficar feliz, porém, ele não foi te dado para isso, ele foi te dado para você executar um papel. Qual papel? O papel do corpo físico de Cristo, que hoje foi passado para o corpo místico. Podemos avançar, sim ou não? Ok. Entenda isso aqui. Vamos lá. Tudo que Deus fez no Velho Testamento, Deus sempre fez no intuito de trazer uma sombra do que aconteceria no Novo Testamento. Veja isso aqui é muito importante, porque muita gente ouviu falando disso e não entende. Tem uma expressão que a gente usa chamada sombra. Isso é uma sombra do Novo Testamento. Isso é uma sombra. O que é uma sombra? Vamos lá. Cadê minha sombra? Minha sombra está aqui. Está aqui. Ok. Então, tem muita luz, então fica complicado. Ok. O que é uma sombra? Uma sombra nada mais é do que uma luz na frente, iluminando um objeto na frente, e o sinal da presença do projeto, do objeto, é jogada para trás. A luz tem que estar na frente. Sombra não é reflexo, porque reflexo é aquilo que eu vejo de frente. Sombra, você vê para trás. Então na Bíblia você sempre vai ver o que a gente chama de sombra. Isso aqui é uma sombra do Novo Testamento. O que seria? Seria uma coisa que está acontecendo no Velho Testamento, mas que é uma sombra de um objeto iluminado no Novo Testamento, de uma coisa que vai acontecer quando Deus colocar luz naquilo, quando Deus iluminar. Então só porque você não vê agora a coisa, o objeto iluminado, não significa que não vai acontecer. Por exemplo, vamos lá, José,
José era o filho mais amado do seu pai. Jesus era o filho mais amado do pai, o filho amado em quem o pai se compraz. José foi invejado pelos seus irmãos. Jesus não foi acreditado pelos seus irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos. Jesus foi vendido pelos seus. José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José foi jogado no poço. Jesus foi lançado no jardim e ficou sozinho. José foi levado para o Egito. No Egito, ele é lançado na prisão. Na prisão, ele passa tempo ali. Depois, ele sai da prisão e vai para o palácio de Faraó. Jesus desce no seio da terra, desce nos mortos. E depois de lá, ele sobe, ele é ressurreto. E depois, ele vai para junto do Pai. Então, o que você sempre vai ver, por exemplo, outra coisa, a Bíblia diz que a túnica de José era de muitas cores, tinha muitas cores. O que quer dizer? Que haviam vários tipos de tecidos, um colado no outro. Jesus é a túnica de José, porque Jesus não veio apenas para os gentios, ele veio para os gentios, ele veio para os judeus, ele veio para todos aqueles, os menores, todos aqueles, os maiores. Você entende isso? José é um homem judeu. José é um filho da promessa, ele se casa com uma mulher egípcia, ele é o tipo de Jesus se casando com a igreja, com os gentios. Você não entendeu isso aqui? Então, você entende o quê? Que José é uma sombra do quê? Do que vai acontecer lá na frente com Jesus, lá na frente. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando você entende Atos 2, aí você entende o que é Moisés e os 70. Quando Deus tirou do espírito de Moisés e encheu os 70, era uma sombra para trás de uma coisa que ia acontecer lá na frente. Só que ele não ia encher 70, ia encher 120, na verdade 3.000, mas 120 no cenáculo. Agora você pergunta assim, mas por que lá ele encheu 70 e 120 lá na frente? É porque uma sombra, você quer ver que interessante? Se você vê minha sombra, você sabe que eu estou aqui. Mas se você vê minha sombra, você não sabe que cor é a minha camisa, que cor que é o meu terno, que cor é o meu sapato. Uma sombra te dá a forma, não te dá o detalhe. Não te dá o detalhe. José foi vendido por 20 moedas, Jesus por 30 moedas. Não é o detalhe, mas é a forma. Ele vai ser vendido por dinheiro. Você entende isso aqui? Diga amém. Para a gente entrar onde eu quero chegar, que eu ainda nem comecei. Então o que nós vemos em Atos 2 é o seguinte: é Deus trazendo, não agora uma sombra, trazendo a explicação da luz. Isso aqui vai acontecer porque lá atrás eu já tinha dado um sinal com Moisés, que eu ia tirar do espírito e ia encher 70, para quê? Para que 70 fizesse a obra de Moisés. Então peraí, o que eu vou fazer aqui agora não é para vocês ficar pulando aí gritando não, pode até fazer que é bom, só que é para vocês executarem o propósito que eu dei para ele. Eu estou aumentando a obra, eu estou ampliando o meu alcance, eu estou ampliando onde eu faço. Agora isso é que é interessante, e aqui é o meu último ponto para mim iniciar. Se Deus pegasse aqui 70 pessoas e pegasse eu e falasse: eu vou encher vocês do espírito que eu enchi o Manuel. Pense comigo, pense bem comigo, porque eu já lhe respondi isso. No instante que você fosse cheio do meu espírito, você, Reginaldo, continuaria sendo Reginaldo, ou você já não seria mais o Reginaldo? Por quê? Porque uma vez que o espírito enche, não pode mais ser a coisa que era. Uma vez que ele fez um vaso de barro e encheu, já não é mais um vaso de barro, é um homem. Adão, levanta. Tudo é uma coisa até ele encher. No momento em que ele enche, o que ele encheu já não é mais o que estava vazio, mudou. Enquanto Adão estava formado no pó da terra, enquanto ele não foi cheio, ele podia ficar lá tranquilo, ele estava cumprindo a função dele. No instante em que Deus desceu e aquilo ali já não era mais um vaso, já não era mais uma escultura, era um ser vivente. Então, ser vivente não foi criado para ficar parado. Então, peraí, você pode até dormir de vez em quando, mas levanta e trabalha. Porque uma vez que eu encho o que estava vazio, uma vez que eu encho do meu espírito, aquilo que foi enchido, que estava vazio, muda o seu propósito. O que eu quero que você entenda é isso aqui. Uma vez que Deus encheu 70 homens de um novo espírito, esses homens não podiam agora querer fazer o que eles queriam. Eles tinham que fazer o que Moisés tinha que fazer, porque senão eles não seriam uma ajuda.
Se Deus deu do espírito de Moisés para 70 ajudar, então você tem que entender que quando Deus enche, Deus muda o propósito. E uma vez que você aceitou a Jesus e você foi cheio do Espírito Santo, imediatamente ele mudou o teu propósito. Só que parece que tem alguém ainda na igreja que continua fazendo as mesmas coisas que queria fazer, sendo que agora ele te encheu de uma coisa que deveria ter mudado aquilo que você gostava de fazer. Antes tudo era para você queria crescer, você queria enriquecer. Agora você foi cheio de uma coisa e parece que não mudou o propósito. Então eu pergunto, você foi cheio do quê? Porque se ele encheu, tem que mudar o propósito. Uma vez que ele muda o recipiente, ele muda o propósito. É simples, é simples. Você tem um copo de água, o copo está com água, mas se você quiser, você pode abrir, tirar o conteúdo e colocar dentro dele terra, colocar uma sementinha de feijão, plantar um feijão. O recipiente é o mesmo, mudou o propósito. Por quê? Porque mudou o conteúdo. Ele não foi feito para segurar a terra com feijão, ele foi feito para segurar a água. E é isso que eu não entendo. Como é que tem gente que diz que é 30 anos crente, está há 30 anos na igreja e é pastor há 30 anos, e ele diz que foi cheio do Espírito Santo, mas tudo na sua vida primeiro é para você. Você só pensa em você, você só olha para o teu umbigo, tudo é para você, tudo vem em você, é como você se sente, é o que você quer. Eu pergunto, você foi cheio do quê? Porque se você foi cheio do Espírito dele, o seu propósito hoje não deveria ser mais o seu, deveria ser o propósito dele. Uma vez que você aceitou Jesus, a sua carne tem que ter ido para trás da cruz para que ele pudesse assentar no trono da sua vida. Agora, peraí, meu irmão, você diz que é crente e é salvo em Jesus, e é cheio do Espírito Santo, mas ainda assim, você só prioriza os teus projetos, os teus planos. Como é que você está operando no velho propósito com o Espírito novo? É isso que eu quero que você entenda, o corpo de Cristo. Porque, vamos lá, o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é o corpo da unção. O corpo de Cristo são os recipientes, são as caixas, os corpos físicos que hoje são cheios do conteúdo. Quem é o conteúdo? Quem é o conteúdo? Oh, pelo amor de Deus, quem é o conteúdo? Irmão, se você não entender que o conteúdo é Cristo, você vai continuar vivendo a vida que você vive, porque para você o conteúdo é você. Tudo na sua vida é você, é o teu bem-estar e a tua casa. O conteúdo é Cristo. Então, uma vez que você aceita Jesus e faz parte do corpo de Cristo, ele muda o conteúdo, ele passa dele para você e te enche. Ele tem que mudar o propósito. Ele tem que mudar o propósito. Entenda isso. O corpo de Cristo, você já entendeu a definição. Mas o que faz um grupo de pessoas poderem ser chamadas de o corpo de Cristo? Porque eu vou lhe ser bem sincero, irmão, e eu não falo isso aqui para atacar ninguém, nem para agredir você, apenas para te divertir. Tem gente aqui que se tivesse eu, você e mais alguém, eu não poderia dizer que eu estou com o corpo de Cristo, porque você diz que foi cheio do conteúdo dele. Mas se você não mudou o propósito, eu pergunto, você foi cheio do quê? Da noção das consequências, dos resultados, ou da noção do serviço? Você quer sair pregando para Judéia e Samaria para mostrar os seus dons, ou para mostrar o dono dos dons? Você aceitou Jesus para quê? Para melhorar de casamento, ou para ir para o céu e executar a obra dele aqui? Você aceitou Jesus para quê? Para que você veio para essa igreja, irmão? Para poder prosperar, ganhar mais dinheiro? Porque eu te ensino bem sobre finanças? O que eu quero que você entenda é, se você é um recipiente e foi cheio do mesmo conteúdo que eu, por que eu e você não fazemos a mesma função? Porque se não houve diferença no conteúdo, não vai haver diferença no propósito. O propósito é o mesmo. Mas por que na igreja uns evangelizam, uns pregam, outros cantam, e enquanto isso tem outros que simplesmente não fazem nada? Por quê? O que faz um grupo de pessoas se tornarem o corpo de Cristo? 3 coisas, e anote, são essas 3 palavras que eu vou falar com você, ok? 3 palavras. Primeiro,
O corpo de Cristo tem que estar formado. Segundo, o corpo de Cristo tem que ser cheio. Terceiro, o corpo de Cristo tem que exercer a sua função. 3 palavras: formado, cheio, função. Se você não foi formado, não foi cheio e não exerce a função, eu duvido que você faz parte do corpo de Cristo. Em outras palavras, não é se você é membro de uma igreja, é se você nasceu de novo. Eu duvido. Irmão, você tem noção que tem muita gente que vai chegar naquele dia, falar que pregou e profetizou em nome, e ele vai dizer: não te conheço? E você tem noção que pode ser alguém que está sentado do teu lado? E não diga misericórdia, porque se você não tivesse noção do tanto de gente na igreja que não vai para o céu, porque ele não nasceu de novo, ele não foi cheio do conteúdo, não, ele foi cheio da noção dos benefícios. Olha o que ele pode fazer, olha o que ele tem para te dar. Tá, o que você está fazendo para ter isso? Não tem problema falar do que Jesus faz, desde que você faça o que ele mandou você fazer. Não tem problema eu falar que ele tem riquezas para te dar, financeiras e espirituais, desde que você faça o serviço que ele mandou você fazer. É esse o meu ponto aqui. A gente pode entrar nisso aqui, diga amém. Então, antes que eu continue, pergunta para alguém do seu lado: se você foi formado e foi cheio, olha no olho dele e pergunta assim: minha pergunta é, cadê a última parte? Qual que é a última parte que você anotou aí? Hã? Se você foi formado, foi cheio, por que você não está exercendo a sua? Por que você está fora de? Por que você está fora de serviço? Por quê? Você não, pode ser que ele não te chamou para pregar, pode ser que ele não te chamou para cantar, mas uma coisa é fato, ele te chamou para fazer alguma coisa dentro do corpo dele. Por que você não está fazendo? Por que você não está fazendo, rapaz? Qual que é a primeira coisa, a primeira característica, a primeira coisa que Deus faz? Qual que é a primeira coisa que estabelece o corpo de Cristo? O corpo de Cristo tem que ser formado. Formado. A primeira coisa que você vai ver em toda a Bíblia, em todo o processo da criação, a primeira coisa que Deus fez pessoalmente, foi formar. Não é criar, formar. Ele criou tudo com a sua palavra. O homem ele não fez com a palavra, o homem ele formou. O homem ele não criou, o homem ele formou. Ele disse: haja luz, houve luz. Ele fez separação entre os firmamentos de cima e os firmamentos de baixo. Ele disse: e cresça a vegetação sobre a terra. E pá. Chegou no 6º dia, ele parou de falar. No 6º dia, ele não falou nada. Ele apenas disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele desceu. Ele começou a formar do pó da terra com a sua própria presença. Quando ele termina de formar, a Bíblia diz que ele sopra. Aliás, isso é interessante porque se você parar para pensar, o homem foi a única coisa que ele formou com as mãos. E porque ele formou o homem com as mãos, porque ele tocou o homem com as mãos, de lá para cá, a nossa tendência é de sempre precisar ser tocado. Porque ele tocou em nós, na criação, a nossa tendência. Veja, ele não precisa tocar animais e nem árvores, porque tudo isso ele fez com a palavra. Mas o homem, não basta ele mandar uma palavra, o homem vira e volta, ele tem que tocar, porque a nossa tendência é de querer ser tocado, porque quando ele nos criou, ele nos tocou. Veja, você quer ver uma coisa interessante? Uma vez foi feita uma pesquisa, pegaram 20 bebês de um lado e 20 bebês de outro, e fizeram uma pesquisa por 5 anos. 20 bebês pegaram 5 babás, 5 enfermeiras, e disseram: vocês vão cuidar desses 20 bebês de uma forma boa, vão dar leite, trocar fralda, dar banho, porém, sem nenhum contato. Não é que vocês não vão pegar nele, vocês vão pegar para fazer o necessário. Pega para dar banho, pega para trocar fralda, pega para dar mamar, pega para poder passar perfume, só isso. Façam apenas o necessário.
as outras 5, para os outros 20 bebês, falaram o seguinte: vocês é diferente. Depois que vocês fizerem tudo, a gente quer que vocês peguem eles no colo, dê beijo, faça carinho, massageie o corpo. O resultado foi que dos 40 bebês, 20, 5 babás de cada lado, cada grupo, depois de 5 anos, notaram o seguinte: que o toque estimulou a glândula pituitária, que é a glândula que gera o crescimento. Porque tudo aquilo, quanto mais tocado for, mais cresce. Por isso que quando Ele nos tocou na nossa formação, na nossa criação, de lá para cá, parece que nada dá certo na nossa vida se Ele não pegar e tocar. Porque de fato, só quando Ele toca que as coisas crescem. Então isso é interessante. Meu Deus. O princípio então que nós vemos em Gênesis 1 é o seguinte: diga para alguém do seu lado: tudo que Deus forma, Deus enche. Você entende isso aqui? Diga amém. Deus formou o homem. Depois que Deus formou, Ele encheu. Se você entender isso, que tudo que Deus forma, Deus enche, aí você vai entender o porquê que Ele mandou Jeremias descer na casa do oleiro. Porque veja, o que a gente está vendo no Velho Testamento também é uma sombra do que vai acontecer no Novo. Porque no Novo, os 120 estão no mesmo local, forma. E agora eles vão ser o quê? Cheios. Porque tudo que Ele forma no mesmo local, forma, Ele enche. Quando você entende que tudo que Ele forma, Ele enche, você vai entender o porquê que Ele diz: Jeremias, desce a casa do oleiro, que ali vou falar contigo a minha palavra. Porque a Bíblia diz, quando Jeremias desce na casa do oleiro, Jeremias vê o que? O oleiro segurando um vaso nas rodas, e ele ia formando o vaso, até que o vaso se quebrou nas suas mãos. Nas suas mãos. Aliás, isso é bom, que independente de estar quebrado, só de saber que você está quebrado, mas está na mão dele. Ninguém pode fazer o que quiser com o teu caco, porque você está quebrado, mas está na mão dele, né? Sujar o teu nome, mas pelo menos o teu nome ainda está na mão dele, porque a Bíblia diz, ele quebrou, o vaso se quebrou nas suas mãos. Quando você entende Jeremias na casa do oleiro, você vai entender o que é a nossa primeira explicação clara do texto. Por acaso não posso fazer isso com Israel? Quebrá-los e fazê-los de novo, novos de novo. Mas lembra comigo em Jeremias 1, que Jeremias fala com o Senhor assim: quem sou eu para poder fazer isso? Eu não posso. Ele disse: rapaz, eu te conhecia antes de eu te formar. Aí ele continua questionando Deus: Senhor, mas eu sou um menino, não tenho palavras, como eu vou falar? Por isso que Jeremias teve que descer na casa do oleiro, para ele ver que se o oleiro sabia como formar o vaso, o mesmo Deus que chamou ele estava dizendo: rapaz, eu sei como te formar, eu sei que eu te fiz para isso, eu sei que você nasceu para isso, porque quando eu coloquei a mão em você, eu criei você para essa obra. Agora, peraí, se eu te formei para isso, você não acha que eu sei o que colocar em você para você executar o que eu te chamei? Se eu enchi você de uma coisa, é porque você tem a forma para isso. E se eu te formei para uma coisa, é porque eu sei o que encher você disso. Então como que você diz: eu não sei se eu nasci para isso, eu não sei se eu vou dar certo nisso? Espera aí, quem foi que te formou? Se eu te formei, você acha que eu já não sabia como te encher? Porque tudo aquilo que eu formo, eu encho. Então quem que é você para dizer: eu sou menino e não sei falar? Quem é você para dizer: eu não sei se isso vai dar certo, eu não sei o que Deus tem para a minha vida? Peraí, se você não sabe, fica em paz, mas não use dessa palavra como uma declaração de que nada vai vir sobre a tua vida, de que nada vai acontecer com você, porque é impossível Ele ter te formado se Ele não for te encher. Aí entra o segundo ponto: uma vez que Ele te formou, com o que Ele vai te encher? Com o que Ele vai te encher? Aliás, é a mesma coisa que Ele fez com Maria. Você lembra o que Ele fez com Maria? Maria está lá, vai casar, tudo estava pronto, né? Festa de casamento, fotógrafo da época, você entende, né? Bem casado, vestido de noivo. Aí o anjo aparece e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita sois vós entre as mulheres. Maria, não temas, você dará luz a um filho,
Ele se chamará Jesus. Em outras palavras, Deus te formou para poder te encher. E você será cheia da virtude do Espírito. Maria, você vai ser cheia de uma coisa que é de Deus. Então, se você vai ser cheia de uma coisa que é de Deus, é porque você foi formada para ser cheia por Ele. Então, pode cancelar casamento. E José não vai dormir contigo até nascer. Por quê? Porque se você foi formada para ser cheia dele, ninguém pode encher com o que eles querem se primeiro você não for cheio do que ele quer. Ah, você não entendeu? Antes que alguém viesse dizer para você, faz tal faculdade, seja isso, seja aquilo, antes que você fosse cheio do que eles queriam te dar, primeiro você teria que ser cheio daquilo que ele te formou para ser. Tá. Posso continuar? Diga amém. Por isso que José não pode dormir com Maria. Porque ela foi formada não para ser cheia do esperma dele, para ser cheia da virtude do Espírito. Então o que você vê em Gênesis 1, Deus formando o homem, enchendo o homem, Deus formando Jeremias e enchendo Jeremias, vai e profetiza, vai e fala, vai e declara. O que ele fez com Maria, formou Maria e disse: Maria, bendita sois vós entre as mulheres, você dará luz a um filho, o Espírito Santo virá sobre você e o mesmo Espírito que encheu o homem, porque Deus é Espírito, o mesmo Espírito que disse haja luz, você vai ser cheio disso. Agora em Atos 2, é o mesmo Espírito que está formando 120, para poder pegar 120 e encher os 120. Diga amém. Podemos avançar? Então a primeira coisa que estabelece o corpo de Cristo, o corpo de Cristo ele é formado, tem que ter forma. A segunda coisa é, ele tem que ser cheio. Ele tem que ser cheio. Pergunta que eu lhe faço: Maria foi cheia da virtude do Espírito, sim ou não? A palavra de Deus diz o seguinte: quando o anjo aparece para ela, ele diz: Maria, vamos lá, pegar aqui, melhor texto, Lucas 1,31. E eis que em teu ventre conceberás um filho, e darás o nome a ele de Jesus. Lá na frente ele diz para José: você dará o nome dele de Emanuel. Emanuel, Deus conosco, Deus tabernaculando conosco. O que é tabernaculando? De tabernáculo. O que é tabernáculo? Casa. O que é casa? Casa é um corpo. Então o que é Jesus? Jesus nada mais é do que a carne em um corpo. E o que é o Cristo? É a unção validando a obra dessa carne, que é um espírito, que é uma palavra, que é um pensamento. Antes que eu continue, diga isso para alguém do seu lado: tudo que Deus pensa, Deus fala. Diga aí: tudo que Deus fala, é isso que Ele enche. Anote isso: tudo que Deus pensa, Deus fala. E tudo que Deus fala não é Ele faz, Ele enche. Ele enche. Primeiro Deus pensa, depois que Ele pensa, Ele fala. Depois que Ele fala, Ele enche. Primeiro Deus pensa, depois Deus fala, depois Ele enche. Enche. Vou dizer isso aqui, vamos, repita comigo. Primeiro Ele pensa, depois Ele e depois Ele. Então, vamos lá. Ele enche aquilo que Ele e Ele fala aquilo que Ele. O anjo disse: Maria, conceberás à luz a um filho. Veja isso aqui é importante. Conceberás. Conceberás vem de concepção. A raiz da palavra concepção é conceito. O que é conceito? Conceito é uma ideia. Vamos lá. João 1. O que João diz? Que no princípio era o verbo. Espera aí. Se era o verbo, você só pode falar o que você? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória do unigênito do Pai, do Filho do Pai. Entenda isso. No instante que o anjo diz para Maria: conceberás,
palavra conceberás, a raiz dela é de conceito, uma ideia. Ou seja, o que você vai ser cheia é daquilo o que está na mente de Deus. Você será cheia daquilo o que ele pensou. O que ele pensou, eu te falo, é um filho chamado Jesus. O que eu te falo é o que ele vai encher. Você entendeu isso aqui? Diga amém. Vamos voltar lá para trás. E disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus disse na criação: façamos o homem. Ele só disse façamos o homem porque primeiro ele pensou: eu quero fazer o homem. Então ele pensou: eu quero fazer o homem. Ele disse para o Filho e para o Espírito: façamos o homem. Depois que ele disse façamos o homem, aí ele pega e ele forma e ele enche o homem da sua imagem e semelhança. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque Deus só vai encher aquilo o que ele falou. Deus só fala o que ele pensa. Ele pensou em fazer o homem à sua imagem e semelhança. Uma vez que ele pensou em fazer o homem à sua imagem e semelhança, ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Uma vez que ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele encheu o homem do que? De espírito, porque ele é espírito, ele é imagem e semelhança. Então não importa o que falarem que você está cheio de estresse, você está cheio de cansaço, você está cheio de dívida, nada disso. Eu sou cheio do que ele disse que eu vou ser cheio, porque o que ele disse que eu vou ser cheio é o que ele pensou que eu vou ser cheio. Deus da glória. Por isso que ele diz em Jeremias: é importante que você saiba, rapaz, que os meus pensamentos são maiores que os seus, porque são os pensamentos de paz, de vida e não de morte. E não de morte. Eu encho você do que eu falo, e eu só falo aquilo que eu penso, rapaz. E conceberás, conceito, o que estava na mente dele de enviar o verbo para se fazer carne, o que estava na mente de Deus é o que Deus vai falar para você. Você vai ter um filho chamado Jesus, Emanuel, Deus conosco. O que eu estou falando para você agora vai se materializar num preenchimento. Você vai gerar essa criança. Então, se você já entendeu que o corpo de Cristo primeiro tem que ser formado, depois cheio, o corpo de Cristo tem que ser cheio daquilo que ele falou. E o que ele falou é o que ele pensou. E eu pergunto: o que ele pensou a teu respeito? Você tem noção que os pensamentos dele são de vida e de paz e não de morte? Não, você não entendeu? Porque tem gente que acha que Deus não está no intuito de abençoar ele. Tem gente que pensa: se Deus quisesse ter feito. Irmão, você sabe o que está passando na cabeça de Deus? Você tem noção do que está passando na mente de Deus a teu respeito? Então para de falar que foi Deus quem te encheu de problema, porque o que Deus enche é o que ele fala, e Deus só pode falar aquilo que ele pensa. Deus não pensou em te dar uma vida miserável, uma vida maldita. Deus não pensou em te dar uma vida de sofrência, como a gente diz hoje, porque ele disse na palavra dele: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Se eu falo que vocês vão ter vida e com vida abundância, eu só posso encher vocês disso se eu falar, e eu só posso falar porque ele pensou que quando ele me enviasse para cá, era para poder dizer: vocês vão ter vida e vida com abundância. Deus da glória. Você entende isso aqui? Diga amém. Então olha para alguém e diga para essa pessoa com alegria: eu estou cheio do que ele falou. E o que ele falou é o que ele pensou. Diga para alguém: e o que ele pensou a meu respeito é maior do que os meus pensamentos. São pensamentos de paz, não são pensamentos de morte. São pensamentos de vida, não são pensamentos de destruição. Então o que ele pensou para mim, ele falou para mim. E se ele não falou, fica em paz, porque uma hora ele vai falar, ele vai enviar um profeta. E fique tranquilo, porque o que ele falar, ele vai encher. Ok. Isso é interessante, por quê? Porque agora, você está vendo lá em Atos 12, em Atos 2, todos eles sendo cheios daquilo que ele falou: recebereis a virtude do Espírito. E o que ele falou é o que Deus tinha pensado, conceito, conceberás. Você entende isso aqui? Diga amém. Ok. Então por que o Espírito encheu eles? Primeira coisa, o Espírito encheu eles para que eles falassem. Escreva aí: o Espírito fala.
Vamos lá. Gênesis 1, 2 ao 3 diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz e houve luz. Quem foi que disse haja luz e houve luz? Quem foi que disse? Diz para mim bem forte. E Deus é o quê? O que o Espírito faz? O Espírito? Espera aí. Vamos lembrar da questão da sombra, porque tudo é uma sombra. Tudo é uma sombra. Tudo é uma sombra de uma coisa que está sendo iluminada lá na frente. Então, espera aí. Isso aqui é uma sombra. O Espírito fala. Cadê a luz disso aqui? Cadê a evidência de que ele fala? Eu quero enxergar lá na frente. Onde está no Novo Testamento que ele fala? O que diz Atos 2? Verso 1 ao 4. Vamos lá. Abra aí Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Concedia vem de conceder, da permissão. O Espírito concedia. Pode falar, fale em outras línguas. Você só pode conceder o que você tem poder. Então era o Espírito falando para eles a língua e dizendo: pode falar o que eu falei para você falar. Então peraí. A minha pergunta agora é: se o Espírito falou na criação, haja luz, e aí agora você entende que isso era uma sombra do Espírito falando para eles, e eles trazendo lá na frente luz. Então por que agora que o Espírito encheu você quando você nasceu de novo, se antes na criação ele falou sem ter lábio, por que agora que você tem lábio ele não pode usar a tua boca para falar? Por quê? Se ele falou enquanto não tinha ninguém para aplaudir ele, estava lá o mundo tudo acabado, tudo destruído, por que agora você não pode falar para 2 ou 3, pregar para 2 ou 3, ir para a praça falar para 2 ou 3, porque ele vai te encher para falar? E se ele falou antes sem ter lábio, por que agora que você tem lábio, você ainda quer microfone para poder falar? Você já está melhor do que estava no início, porque antes não tinha nem boca, antes não tinha plateia. Aí agora que ele te enche, agora que ele te formou, depois que ele te formou, te encheu, ele diz: prega! Aí você fala. De que corpo que você faz parte? Porque o de Cristo não pode ser. Que de corpo que você faz parte? Irmão, você pode ser de qualquer outro corpo. Corpo docente, corpo decente, corpo indecente, sei lá quantos entes, mas do corpo de Cristo não é. Porque uma vez que você faz parte do corpo de Cristo, você é cheio do Espírito, que foi o Espírito que disse haja luz. Foi o mesmo Espírito que concedeu para eles outras línguas, e é o mesmo Espírito que está dizendo: eu vou te encher para poder falar através de você, falar com você, falar por você. Mas hoje, para você pedir na igreja para alguém falar de Jesus para alguém do trabalho, ele fala assim: não, pastor, eu prefiro colocar um vídeo do senhor pregando, porque o senhor fala melhor. Espera aí, cidadão, eu falo melhor, que é para fazer você aprender, para você poder falar para quem eu não posso falar. Então, se eu falei para você, você não pôde aprender nada para falar para os outros, muda então de igreja, porque eu estou aqui para poder encher você, para você poder falar para alguém que eu não consigo falar com alguém. Ah, meu Deus da glória!
Segunda coisa, eu falei, duas coisas que o Espírito faz. Primeiro, ele fala. Por que o Espírito encheu eles em Atos 2? Porque primeiro, o Espírito queria falar. Amém? Amém? O Espírito que usou, o Espírito que estava em Jesus e falou para a multidão no Sermão da Montanha, agora era o mesmo Espírito que queria falar em toda Jerusalém, em toda a Judéia, em toda a Samaria, até os confins da terra, mas através deles. Mas aí vem a segunda coisa, o Espírito anda. O Espírito anda. Anda. Vamos lá. Você está com Atos 2 aberto aí? Diga amém. Volta lá no capítulo 1. É uma folhinha para trás, tá? Então não tem que esperar muito não. Eu acho interessante que eu falo, abre em Atos 1. Aí eu só fico ouvindo barulho. Eu falo, mas peraí, irmão, já não estava no 2, era só você. Aí fechou a Bíblia, né? Atos 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Peraí. Quando eles ouviram isso aqui, eles estavam onde? Eles estavam em Betânia. Ok? Então, peraí. Se eles estavam em Betânia, eles tinham que fazer o quê? Andar. Porque se o senhor quer que eu vou para Jerusalém, eu não posso ir para lá ficando aqui. Eu tenho que andar. Aí o senhor quer que eu vou para a Judéia? Eu tenho que andar. Para Samaria? Eu tenho que andar. Peraí. Tudo é uma questão de sombra. Se no Novo Testamento ele é a luz, se no Novo Testamento o Espírito andou, enviando eles para cidades. Lembra que várias vezes você vai ver em Atos que o Espírito os impediu de ir para lá, o Espírito estava movendo eles, o Espírito estava andando com eles, o Espírito que andou em Jesus e andou com Jesus durante 3 anos, agora falou, eu vou andar com vocês, porque eu quero que vocês andem, Então peraí, se o Espírito anda em Atos, ele tem que ter andado em algum lugar em Gênesis, porque tudo é uma questão de sombras, o que Deus vai fazer lá atrás é apenas uma sombra de uma coisa que ele vai iluminar lá na frente. É apenas um formato que eu estou fazendo agora, lá na frente eu vou fazer uma coisa parecida. Peraí, então onde que ele andou? Onde é que em Gênesis ele andou. Aí você pode falar, mas ok, o senhor pode usar Gênesis 1 e o Espírito se movia. Tá, o Espírito se movia, mas eu quero pegar a questão de andou, passear. Abre aí Gênesis 2, vamos lá, Gênesis 2, aliás 3, verso 8 e 9. Eu quero entender, cadê a sombra? Porque isso aqui é a luz. Cadê o comercial que Deus tinha feito antes de que isso ia acontecer? De que o Espírito ia andar? Vamos lá que eu tenho que... já passou o tempo, hein? Tá bom, amém ou não? Ixi, nesse tá bom aí eu vou... Quem achou Gênesis 3, diga amém? Verso 8. E ouviram a voz do Senhor que... A voz de quem? E Deus é o quê? Então, é uma voz andante. Você não entende, mas é uma voz andante. Peraí, o que a voz disse? Vamos lá. Irmão, pelo amor de Deus, tem que aprender isso aqui é base bíblica. Eu já disse isso aqui várias vezes em muitas mensagens aqui. Vamos lá, cadê aqui? Verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O que a voz que estava andando pelo jardim, o que o Espírito que estava andando falou? Adão, onde estás? Adão, onde estás? Você acabou de pecar, onde você está? Aí tem gente que fala, quando eu achei Jesus, espera aí, ele nunca teve perdido, foi você que se perdeu? É ele que te achou, você nunca precisou achar ele. É só você ver. É a lei dos primeiros princípios. Onde estás? Então, espera aí, irmão. Aí eu faço uma segunda pergunta. Se em Atos, ele encheu 120, para fazer 120 andar, por Jerusalém, pela Judéia, por Samaria, porque ele ia andar com eles, é porque lá em Gênesis, quando o homem pecou, o Espírito também andou procurando. Cadê você, Adão? Aí agora que eu vejo que o Espírito que andou lá em Gênesis, pelo jardim,
perguntando, cadê o homem que caiu? E que agora em Atos 2 está preparando 120 para começar a procurar homens caídos? Eu me pergunto, por que a gente tem que ficar negociando com um crente para poder dirigir igreja e andar? Sendo que ele está dizendo, como é que eu posso te usar agora para poder pegar homens caídos e ter que negociar com você, se quando eu te enchi do meu espírito, você já deveria saber que você ia executar esse papel? Ah, peraí, agora eu tenho que negociar com você, irmão, vai dirigir tal igreja, vai fazer tal coisa, anda pelo mundo, anda pregando, e você, não pastor, não posso, estou cansado, mas o Espírito não teve dificuldade de ir lá atrás procurar por você e perguntar, Adão, onde estás? Não entendeu? Quando foi para alguém pregar para você e trazer você na igreja, maravilha. Agora que é para você, seu sem vergonha, pegar o dinheiro da tua gasolina e do teu combustível e torrar tudo em passagem de ônibus para ir pregar para muita gente do outro lado da cidade, você fica de graça, porque é longe e eu não posso andar tanto. Peraí, larga a mão de graça. Você foi cheio do Espírito para quê? Porque primeiro ele te enche para falar, segundo ele te enche para andar. E eu quero saber, quantos quilômetros você está andando? Quantos quilômetros você está andando? Quantos? Fala para mim. Quantos? Pastor, tem que acabar logo, porque eu vou chegar tarde em casa. Chegasse tarde em casa do que chegasse tarde no bar. Chegasse tarde em casa de vir na igreja do que chegar tarde em casa do motel traindo a sua esposa, traindo seu marido, rapaz. Mas o meu marido, ele não é crente. Manda o teu marido calar a boca dele, porque se ele não sabe bem da Bíblia, você tinha que saber que a mulher que é casada com um homem ímpio, que não serve a Deus, por conta da fé da mulher, Deus conserva a casa dela. Então manda aquele teu marido abençoado calar a boca dele, porque está chegando tarde, você só está vivo aqui, seu desgraçado, porque eu estou indo na igreja orar por você, seu infeliz. Não, mas você vai naquela igreja tarde, ô imbecil, cala a boca, você nem me sustentar, me sustenta. Você só está vivo porque eu estou orando por você, porque se fosse depender da justiça de Deus, você já estava morto, mas porque eu estou lá na brecha orando, a misericórdia por na frente não pode tocar. Por quê? Porque a casa dessa mulher está protegida, porque ela está andando. Ela está cheia, ela está andando, ela está se movendo. Ela vai para a igreja, volta da igreja, ela vai para o ciclo de oração, ela volta do ciclo de oração. Olha para alguém e diga assim, irmão, você está andando ou não? Você está andando ou não? Você está andando? Pergunta que eu lhe faço, quando você vai na padaria, eles veem que quem entrou é um homem e mulher de Deus? Porque, peraí, quando você anda no Espírito, quando você chega, você causa uma diferença. Então, eu quero que você entenda isso. O Espírito fala, disse Deus, haja luz. Eu vou te encher para você levar luz para os outros. Eu estou te enchendo para você falar para os outros. E a voz passeava pelo jardim. E a voz que passeava perguntou, Adão, onde é que você está? Quero ver que burrada que você fez. Mas fica tranquilo que eu quero ver se eu restauro pelo menos uma parte de você. É a mesma voz que está passeando dizendo, agora que eu te enchi, eu quero usar a tua voz para poder sair andando por aí procurando. Cadê o caído? Cadê o pecador? Jesus salva, batiza e breve vem. Mas se você, meu irmão, não fala e não anda, de que corpo que você faz parte? Porque do de Cristo não é. Para mim terminar, podemos terminar? Diga amém. Vamos lá. Atos 2. Quais são então as três coisas que definem o corpo de Cristo? O corpo de Cristo, ele é formado, ele é cheio e ele tem uma função. Vamos lá, ler Atos 2. Lê para mim do verso 4 ao 14. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando os judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão,
e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em quem somos nascidos? Portanto, partos e medos, elemitas e os que habitam na Macedônia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, todos os judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido as nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombavam e diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: varões judeus. Volta no início do verso 14, que eu quero que você veja isso aqui. O que diz o início do verso 14? O quê? Pedro, porém, pondo-se de pé. Pondo-se de pé. Pondo-se de pé. Alguns capítulos antes, veja. Alguns capítulos antes, você vai lembrar que ele enfrentou esse mesmo povo. Mas ele não se pôs de pé para falar, não. Ele pegou e fugiu. Ó, tu anda com ele, hein? Eu não. Rapaz, você é parecido com ele. Você se veste igual a ele. Você era um dele. Peraí. Onde é que está o medo desse homem que fugiu porque não queria morrer? Morrer pela mão desses homens para quem ele está falando agora. Porque esse homem antes disse: eu não. E esse homem fugiu para não morrer. Mas agora esse homem que antes tinha medo, ele se pôs em pé e falou: varões. Peraí. Cadê o medo? Cadê o medo? É porque agora Pedro entrou na terceira fase. Função. Antes Pedro ainda estava sendo cheio. Mas quando você termina de ser cheio, quando você é completado, quando você chega no ápice, aí, meu irmão, o espírito que enche muda a sua personalidade. Aquele que tinha medo desse povo e fugiu, agora encarou eles e diz assim: peraí, alto lá, bêbado não, que não são nem 9 horas da manhã ainda. Isso aqui não é vinho não. Isso aqui é a promessa que Deus disse para Joel, que nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e os filhos, Eu quero que você entenda isso aqui. Esse é o último estágio. Pedro está na sua função. Pedro não tem medo de pregar agora. Ele prega com ousadia. Ele prega para quem lá atrás tentou matar ele, porque ele andava com Jesus. Então como é que você tem coragem agora de pregar para quem tentou te matar, se antes você tinha medo? É porque quando o Espírito te enche, ele muda e te faz ter coragem para enfrentar as coisas que você temia. Então é por isso que eu começo a falar aquela questão. Gente começa a tremer para pregar. Na verdade ele não está cheio do Espírito. Porque uma vez que você está cheio do Espírito, você fala: eu vou falar dele. Mas quando você está cheio de si mesmo, você fica perguntando: Jesus, o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Será que vão falar que gostaram da minha mensagem? Gostaram do meu sermão? Gostaram da minha hermenêutica? Gostaram da minha exegese? Gostaram da minha introdução? Peraí. Eles não têm que gostar de você. Eles têm que gostar do conteúdo. Porque o recipiente tanto fez como tanto faz. Mas o que está saindo do recipiente é outras coisas. Aí eu pergunto: isso aqui é o que? É os Atos dos Apóstolos ou os Atos de Deus? Porque se fosse os Atos dos Apóstolos, Pedro nunca teria ficado em pé para pregar para quem enfrentou ele. Se fosse Atos de homens, ele nunca ia ter enfrentado quem enfrentou ele. Mas porque são atos de Deus através de homens, Deus agora estava fazendo ele enfrentar o que ele sempre teve medo. Rapaz, fica em pé e fala. Fica em pé e fala. Você vai agora para a terceira fase. Você vai exercer a sua função. Eu vou te formar. Eu te formei, Pedro, por 3 anos.
Eu te enchi, agora que eu te enchi, entra na sua função, rapaz. Levanta e vai, fala para eles. O que você tem que falar? E aí é onde eu começo a chegar no meu fim e eu volto para a semana passada. Como é que tem gente que está no serviço, mas parece que está fora do serviço? Porque você foi formado, foi cheio, mas na hora que você tem que fazer a tua função, pregar, cantar, ajudar a trabalhar, sei lá o que você tem que fazer na igreja, não sei qual que é o teu cargo na igreja, o que Deus chamou para isso, mas na hora que você tem que entrar na sua função, você parece o Pedro de antes. Eu não, o senhor está, é você, parece que foi você quem Deus me disse, foi você quem Deus me apontou, foi Deus que me disse que era você que Deus ia levar para lá, foi você quem Deus me disse que você ia fazer tal obra, eu estou enviando é você mesmo, você, mas eu tenho que perguntar para minha esposa, mas sua esposa não é você? Tem que consultar os meus filhos, nem os seus filhos não são você. E aí vem o ridículo das coisas, eu tenho que orar a Deus. Então quer dizer que quem está falando com você não é o Espírito de Deus. Pergunta para alguém, você está na tua função ou não, irmão? Vamos melhorar, pergunta para alguém, você está funcionando ou está quebrado, irmão? Ou pior, está em manutenção. Eu tenho que descansar, pastor, porque eu estou cansado. Peraí. Não tem manutenção para quem está em função, porque só pode estar em função aquele que está funcionando no propósito que ele deu. E o jugo dele é leve. Em outras palavras, o que ele mandar você fazer nunca vai te trazer prejuízo. Então, quando ele te mandar pregar, não adianta você querer falar, eu preciso parar agora um pouquinho, para 3, 4 anos, porque eu preciso agora cair em manutenção. Ok, eu preciso entrar em manutenção, eu preciso recuperar minhas forças. Espera aí, irmão. Recupera tuas forças no sábado e no domingo, porque Deus descansou. Tira férias de 30 dias. Agora, você quer tirar férias do teu ministério por 30 anos? Você quer tirar férias do teu chamado por 3 anos? De uma coisa que não te cansou. Se te cansou, você não estava no propósito dele. Porque o jugo dele é leve. O jugo dele é leve. Então, para trás de mim, sua boca mentirosa e ardilosa, que fica dizendo para muita gente na igreja que pastorear é difícil, tudo que você quer ser bom na vida é difícil. Você fica falando isso e você fica matando o ministério de muita gente na igreja. Você fica falando isso, você fica deixando muita gente lá fora ir para o inferno. Porque tem gente aqui que Deus está levantando como pastor, está levantando como pregador, como evangelista, mas a tua boca maldita está dizendo, pastorear é difícil, o jugo de Jesus é leve. Se está difícil, é porque tudo que você quer ser de bom na vida é difícil. Ser bom pai é difícil, ser boa esposa é difícil, ser rico é difícil, ser bom pastor é difícil. Quem disse que ia ser fácil? Mas ele diz para você, se eu estiver do teu lado, operando eu, quem me impedirá? Levanta a mão por 30 segundos da glória, se é para alguém que eu estou pregando aqui hoje. Se ele disse, eu te chamei, é porque eu sei do que eu te enchi. E agora que eu te enchi, eu estou dizendo, vai, trabalha, prega. E você negociando comigo. Você negociando comigo. E gente indo para o inferno, porque era você quem Deus tinha escolhido para ir lá. Gente perdendo casamento, porque você não abre a tua boca para falar. E o pior, quando abre a boca, só abre a boca para falar besteira. Pastorear é difícil, eu estou cansado dessa igreja, não anda para frente. Não anda para frente porque você não anda para frente. Sabe por quê? Porque há uma... Veja, é isso que eu quero que você entenda aqui. Quando Deus formou Adão, Adão não podia fazer nada se Deus não enchesse. Agora, uma vez que Deus encheu Adão, se Adão ficasse lá parado, ia ter problema. Porque tudo que é formado é cheio, e tudo que é cheio tem que exercer sua função. Adão, levanta e lavra a terra. Levanta e lavra a terra. Uma vez que Deus formou Maria e encheu Maria, agora a tua função é cria esse menino. Aí agora que ele pega os 120 e enche os 120, igual ele encheu os 70.
Me mostra um dizendo, eu não vou porque está tarde. Está tarde. Mas você pede para receber uma bênção de madrugada, e quem diz, e quem garante que de vez em quando Deus não vai enviar alguém na tua casa de madrugada para bater na porta e levar a bênção? Da mesma forma que alguém pode levar para você a bênção de madrugada, pode ser você quem seja a bênção de alguém que está de madrugada dizendo, Senhor, manda aqui um homem para me dar uma palavra que é para mim, se amanhã eu não corto meus pulsos. Aí você, você passou quase por isso. Você ia tomar uma decisão um dia, mas porque Deus enviou um homem de Deus no teu caminho, você falou, eu não. Eu ia assinar o papel do divórcio, eu ia pedir demissão, eu ia embora, mas agora que ele apareceu, me confirmou. Se ele não tivesse aparecido lá, e você não está aparecendo na vida de alguém, e alguém está terminando a vida, porque você não está na sua função. É isso que eu quero saber. Irmão, há uma fase em que você está literalmente igual o vaso. Eu estou terminando. Você me dá 10 minutos para me terminar? Diga amém. Amém. Se não der, você é pregado do mesmo jeito que o pastor sou eu. O problema é teu. Tem uma fase, irmão, que você está igual o vaso na roda do oleiro. Você está lá girando. E Deus está te apertando. Você está, Jesus, o que está acontecendo na minha vida? Gente indo e vindo, tudo girando. O tempo está passando rápido. E Deus está te apertando, tirando coisas de você, pondo coisas em você. Está te moldando. Depois que Ele terminar de te moldar, de te formar, Ele pega e te põe do lado para te encher. Aí uma vez que Ele te enche, Ele quer saber, você vai exercer a tua função ou não? Irmão, você já se perguntou por que Jesus amaldiçoou a figueira? Você lembra da figueira amaldiçoada por Jesus? O que ela fez de mal para Jesus? Que mal que ela fez para Jesus? Um só. Não estava fazendo a tua função. Ele procurou fruto, não tinha. Ele falou, ninguém nunca mais vai comer de ti. Nunca mais. Irmão, você sabe uma coisa, eu detesto na minha casa, coisa quebrada. Porque se você tem uma coisa quebrada, sei lá, um micro-ondas quebrado, e fica com ele parado lá quebrado, dá raiva porque é sábado de noite, você já assistiu 10 séries no Netflix, e você fala, vou fazer a segunda pipoca, vou fazer um lanche. Aí você pensa, bom, se eu colocar tanto tempo no micro-ondas, o micro-ondas está quebrado, não pode usar. E aí a gente fica assim na igreja o tempo todo, fulano se for, mas fulano não pode, está quebrado, está fora de serviço. Ai, peguei alguém aqui agora, eu te peguei. Eu te peguei. Nossa, se fulano fosse para aquela igreja, se fulano assumisse tal coisa, se fulano fizesse... Pastor, não dá, por quê? Porque está fora de serviço, está quebrado. Então, peraí, já que está quebrado, substitui. Porque é melhor fazer o que Jesus fez. Joga fora e põe outro no lugar, porque ficar ocupando um lugar à toa. Irmão, eu estou falando de você, membro, eu estou falando de todo mundo aqui, eu estou falando de você que aceitou Jesus. Se você ainda vive essa vida de entrar para cá, ouvir a palavra e sair, não fazer nada aqui dentro, você está trazendo maldição sobre a tua vida, porque Deus te formou, te encheu para você trabalhar na função. Mas eu não sei o que é, eu já vou chegar lá daqui a pouco, mas você tem que usar a tua função, rapaz. Você tem que ganhar a tua família para Jesus, você tem que ganhar o teu emprego para Jesus, você tem que ganhar a tua vizinhança para Jesus. Aliás, você tem que fazer muita gente aqui dentro servir Jesus a sério, rapaz. Mas você é um micro-ondas quebrado. A gente só imagina o que poderia fazer com você. Se você fosse, irmão, você não sabe o que você tem potência para fazer, você não sabe qual que é o teu potencial. Pergunta, irmão, o que nós vamos fazer com você? O que Deus vai fazer com você? Vai te substituir? Ou Ele vai ver que você vai voltar para o serviço? Ele vai transferir a bênção que Ele tinha para você para o outro? Porque a Bíblia diz que a bênção, a riqueza do ímpio, Ele transfere para o justo.
O ímpio não é só quem fuma, quem bebe não, viu? O ímpio é quem está aqui dentro e depois de Jesus ter te salvado do acidente de carro. O ímpio é quem está aqui dentro e depois dele ter te livrado do assalto. O ímpio é quem está aqui dentro e depois de todo o livramento que ele te deu, você ainda quer ser cabeça dura e fazer tudo do seu jeito, porque você não é justo. Você não deixa ele fazer os seus caminhos retos, porque a Bíblia diz que o homem justo, Deus faz os seus caminhos retos. Deus prepara os caminhos dele. Mas como que Deus pode preparar o caminho de alguém que fica criticando, alguém que não fica aceitando a correção, alguém que não reconhece o que Deus fez na vida dele? Então, peraí, a tua riqueza, ímpio, Deus vai transferir para o justo. Eu não estou falando de promessa, estou falando da tua bênção. Aquela que você tinha para receber e Deus nunca disse que ia te dar. Aquela que você tem pedido para receber, Deus está dizendo, eu vou dar para outro. Por quê? Porque você está fora de serviço. O que essa figueira fez de mal para Jesus? O que ela fez de mal? Ela não estava funcionando. E na igreja cansa, por quê? Porque enquanto a gente não vê todo mundo funcionando, a igreja nunca vai funcionar como deveria funcionar. Você já parou para pensar que a gente não tinha que ficar gastando aqui, trazendo pregador, trazendo cantor em vigília de nome, essas coisas? É até bom, mas a gente tem que trazer o quê? Para ver se alguém vem para cá, porque quem está aqui não funciona. Quem está aqui não funciona. Quem está aqui não vai lá e fala, rapaz, não interessa quem vai estar lá é Deus, vai lá, rapaz. Vai lá, vai estar Deus lá. Vai estar lá Deus. Não é que cantor vai estar lá o Espírito de Deus. Aí porque ninguém está funcionando aqui, a gente tem que colocar o dinheiro para funcionar. Porque você não funciona. Meu Deus, eu tenho que acabar. Pergunta para alguém aí, até alguém da glória, você está funcionando ou não, irmão? Você está funcionando ou não? Então vamos lá, o que o corpo de Cristo é formado? Quais são as definições? O corpo de Cristo é definido por quê? Ele tem que ser formado, cheio e ter função. Ser formado, cheio, função. Formado, cheio, função. Vamos lá? 1, 2, 3. Formado, cheio e função. Formado, cheio. Vamos de novo. Formado. De novo. Vamos lá. Vamos lá. Então a pergunta é, depois que ele te formou, te encheu, você vai enrolar até quando para entrar na função? Na função. Você ora para mim expulsar demônio, você está esquecendo que o mesmo conteúdo que esse recipiente tem, está dentro de você? Então por que agora eu... Então por que agora você está tirando a minha paz para me resolver o problema da tua família, sendo que você é quem tinha que ter entrado lá e expulsado o demônio daquela casa, daquele teu irmão, daquele teu pai, daquela tua mãe, daquela pessoa endemoniada lá dentro, e você agora está perturbando a minha paz, para mim te falar lá atrás, na minha sala, o que eu te falei no púlpito, que é você quem tem que ter autoridade sobre a tua casa? Irmão, olha bem se o pastor teu fala atrás do que ele fala em cima. Se ele não fala a mesma coisa, tem coisa errada. Você quer que eu faça uma função que é tua? É você quem tem que edificar a tua casa, rapaz. É você quem tem que edificar a tua casa. É você quem tem que pôr teu marido em jeito, tua esposa em jeito, teu marido, teu filho em jeito. Tudo bem, vira e volta, não deu para cá, vem para cá, a gente te orienta. Mas a minha pergunta é, tem gente na igreja que está há 10 anos sendo orientado, faça isso, faça aquilo, e aí você quer jogar para a gente, pastor, a culpa da falência e da miséria da tua vida financeira, espiritual e emocional? Irmão, para mim terminar, o último texto, vai, Efésios 4. Olha, irmão, se você não voltar a trabalhar, se é que você já trabalhou na obra de Jesus depois dessa, vou mandar um micro-ondas quebrado para tua casa. Aí vê só. O senhor tem 2 rins, não tem? Eu também tenho 2 rins. Imagina se um meu parar de funcionar e um seu também. Vai danificar o outro, vai danificar o corpo. O corpo vai continuar funcionando, mas sobrecarregado, sim ou não? É por isso que está tanta gente na igreja cansada. Porque o que tinha que estar funcionando, acha que ele está lá por beleza. Não, eu estou aqui porque eu dizimo bem e papapai.
Aí a pergunta é, o rim, o fígado, o coração, pulmão, peraí. Por que você está dentro de um corpo se você não trabalha dentro dele? Porque tudo que foi colocado dentro do corpo é para trabalhar. Aí a gente tem que se matar, tem que achar uma líder de, como é que é? De AD Kids, de jovens. A gente vai se matando, e se matando de orar, e se matando de jejuar, quando o micro-ondas está na frente. Mas você continua colocando o anúncio bem grande: fora de serviço, em manutenção, ligue 0800 papá. Qualquer coisa, fale com a minha esposa, ela vai justificar o porquê que eu estou assim. Ligue para o meu marido, ele vai te explicar o porquê que eu estou parado. Oh, Jesus da glória. Efésios 4. Aliás, vamos só lembrar disso aqui. Não vale a pena ver de novo, né? Romanos 8, 28, lembra disso. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem. Não é de quem está fora de serviço, viu? Tudo coopera para o bem, é de quem está servindo o propósito. Então não diga para mim que tudo vai dar certo para você se você não faz o que Deus chamou para fazer. Eu vou dizer de novo, porque se você está servindo a Deus no teu propósito, a cirurgia cardíaca não vai te matar, o carro vai capotar, você não vai morrer. É por isso que muitos de vocês, Deus não deixou descer a sepultura, porque você estava dentro do propósito. O propósito de Deus é o lugar mais seguro, porque você estava no propósito de Deus. O assaltante não entrou na tua casa quando você estava na igreja, teu filho estava lá sozinho com a tua mãe. É porque você estava no propósito de Deus, que Deus não deixou a sua casa ser roubada, Deus não deixou a sua igreja ser roubada, o teto cair, você está lá dentro, porque você estava no propósito. Agora sai do propósito, e se você sair, não me diga Romanos 8, 28, porque Romanos 8, 28 não serve para você, porque você está fora do propósito. Aliás, qual é o propósito que você tem que servir? Anote isso. O propósito que você tem que servir é aquele do qual você foi cheio. Como assim? Você foi cheio do Espírito de Moisés? Sirva ao propósito de Moisés. Você foi cheio do Espírito de Jesus? Sirva no propósito de Jesus. Você foi cheio do Espírito do teu líder? Sirva no propósito do teu líder. Você foi cheio do Espírito do teu pai, da tua mãe? Seja fiel no propósito deles. Você não pode querer ter a bênção de Moisés se você vai ficar no teu espírito. A bênção de Moisés é para quem está no propósito de Moisés. A bênção de Jesus é para quem está no Espírito de Jesus, porque serve o propósito de Jesus. Aquilo que você foi cheio, é isso que você foi cheio, que você tem que servir o propósito. Você foi cheio do Espírito de Jesus, sirva o propósito dele. Qual é o propósito dele? Ele me ungiu para libertar os cativos, pregar o ano aceitável do Senhor, e papapá. É esse. É esse. Efésios 4. Vamos ler do verso 11 em diante? E ele mesmo, quem achou Efésios 4, diga amém. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Pausa aqui. Aí você diz assim, mas eu não sei servir na obra, eu não sei fazer nada. Maravilha, porque você não sabe fazer nada. Ele te deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Para quê? Para te ensinar a fazer. Então a pergunta não é se você sabe servir ou não. A pergunta é, você está aprendendo a servir com quem? Porque você serve com quem você aprendeu. Qual que é o teu pastor? Qual que é o teu doutor? Quem te ensinou? Porque o teu serviço é resultado de quem regou você. Então nunca me diga assim, pastor, mas eu aceitei Jesus há 2 anos, há 6 meses, eu não sei servir na obra. Não sabe porque não quer, porque Deus colocou todo mundo lá para te ensinar. Mas é que você não quer vir aqui para aprender? Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, Ele te deu profetas, doutores, apóstolos, evangelistas, para quê? Para que você aprenda e cresça, para que você amadureça, e até que você tenha a estatura, uma estatura madura, uma estatura de varão, até que você tenha o quê?
verso 13, até que você tenha a estatura de varão perfeito, ou seja, você tem o mesmo caráter de Cristo. Você tem que aprender até você ter o mesmo caráter de Cristo. E Ele te enviou gente para te ensinar isso. Ou seja, enquanto você continuar mentindo, invejando, enquanto tiver alguma coisa errada na tua vida, é motivo para você voltar toda quarta e aprender até você crescer, amadurecer e você ter hoje o caráter de Cristo. Por isso você nunca pode parar de vir no culto de ensino, porque você nunca vai chegar lá vivo. Você nunca vai alcançar essa medida aqui, porque você sempre vai estar na presença do pecado, sempre vai pecar. Mas a sua intuição de sempre tentar melhorar é o que vai trazendo um crescimento. Eu me pareço mais com Cristo a cada dia. Nunca vou estar 100% porque eu estou na presença do pecado, mas eu estou parecido com Ele a cada dia, porque eu vou aprendendo com os mestres, com os doutores, com os profetas, eu vou crescendo a minha atitude. Então alguém diz assim: eu não preciso no curso de ensino, porque eu já aprendi, já fiz 2, 3 anos de bacharel de teologia. Peraí. A gente não está aqui para te ensinar apenas a palavra, a gente está aqui para te ensinar como aplicar a palavra. Até você ter tudo 100% na tua vida operando bem, você vai precisar voltar para cá toda semana para aprender. Verso 14 e 15. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em caridade. Em outra versão diz assim: seguindo a verdade em amor. A verdade em amor. Por quê? Porque você não pode pregar a verdade se não for com amor. Já viu gente que prega a verdade, fala a verdade, mas não tem amor nenhum? Não? Tá bom. A pessoa pega uma frase que é verdade, faz uma arte bonita, joga no Instagram, põe um filtro no Facebook. É uma verdade, mas não é uma verdade com amor, porque na verdade ele estava doido, era para te dar uma indireta, uma cutucada assim. E aí eu pergunto: peraí, você não pode pregar a verdade se não for com amor. Você não pode pregar a verdade para poder expor o pecado de ninguém, é com amor. Eu estou falando o que é certo porque eu quero você dando certo, quero ver você dando certo, não para ver os outros errados e você é mau. Então, antes que você veja que homem de Deus esse que prega a verdade, peraí, cadê o amor? Cadê o amor? Porque se você de fato é ungido por Deus, você prega com amor, ok? Verso 15: antes, seguindo a verdade com caridade, com amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Veja isso aqui é interessante. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Irmão, cabeça está onde? Está embaixo ou está em cima? Então quer dizer que se você vai crescer no aprendizado, você não vai crescer para baixo, você vai crescer para... É você quem tem que chegar até Ele, não é Ele quem vai descer para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente, Eduardo, que fica mudando a sua teologia para poder confortar e comportar a sua perversidade. Tem gente que, porque vive uma vida de desgraça, uma vida de miséria, ele prefere mudar o que ele crê, ele prefere recalcular, reescrever a teologia dele. Não, antes eu cria nisso, hoje eu não creio mais tanto. Por quê? Porque ele quer acomodar a tragédia dele. Mas espera aí, Deus não vai descer, é você quem tem que subir. Ou seja, Ele não vai negociar com você o que é certo ou errado. Se nada está dando certo na tua vida, vou dar um exemplo. Você vivendo uma vida sem dizimar e ofertar. Aí você quer trazer a cabeça para baixo. Não, mas porque não estava no Novo Testamento. E você vai descendo, e vai descendo. E você quer fazer a mentalidade de Cristo descer a um ponto em que você consiga alcançar. E não seja desconfortável para você. Ele está dizendo não. É para crescer até a altura da cabeça. Ou seja, vai doer. São verdades que vai doer. Mas é para crescer. Ele não vai abaixar. Ele não vai mudar o que ele falou. Se ele falou que é pecado, é pecado. Se ele falou que tem que fazer, tem que fazer. Ele não vai abaixar o teu nível. É você quem sobe para o nível dele. Você entendeu isso aqui? Diga amém. Então, não fica mudando aí a tua teologia para você ficar aí confortando, né, tua perversão. Tua vida está errada. Aí fica reinventando a teologia. Já viu aquelas pessoas que vivem mudando a teologia dele? Uma hora ele crê nisso, outra hora ele crê em outra coisa, outra hora ele crê em outra coisa. Eu falei: mas peraí, você crê em quê? O mesmo assunto, você já mudou 3 vezes de opinião. Por quê? Porque a vida dele está tão errada que ele quer que o crescimento que ele precisa ter com Cristo, ele quer que
a doutrina de Cristo, o pensamento de Cristo diminua. Ele quer flexibilizar a palavra, para ele se encaixar nela. Deus está dizendo, não, é você quem vai crescer. A cabeça vai ficar parada aqui, ó. Você cresce. Gostou do que eu falei? O problema é teu, cresce. Cresce. Para de reescrever a tua teologia para acomodar a tua derrota. 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cresçamos naquele que é o cabeça, até atingir a estatura dele. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado. Peraí, o corpo tem que estar ligado. O corpo tem que estar ligado. O corpo não pode estar separado, o corpo tem que estar ligado. Irmão, entende isso aqui. Se o corpo não está bem ajustado e ligado, como é que ele vai funcionar? Vamos lá. Como é que eu posso falar? Mão, pega o copo de água, se a mão não estiver ligada no braço? Você entende que se você perder a tua ligação, você perde a tua provisão? Agar, volta para a casa de Sara. Por quê? Porque a tua provisão está lá. Ah, mas eu não gostei do que ela fez comigo. Agar, quieta, volta para a casa de Sara. Volta, se liga lá, se conecta lá, fica lá, bem ajustada, quietinha lá, porque a tua provisão está lá. Irmão, olha para alguém e pergunta assim, você está ligado ou está separado? Vamos lá, vamos continuar? Verso 15, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, significa, irmão, que cada parte tem que fazer a tua. Então para de falar do jeito que o pastor está pregando, do jeito que está sendo culto, porque eu estou fazendo a minha parte, cadê a tua parte que você está fazendo? Aí vem o verso 16, que é onde eu termino. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, se o corpo funciona, o corpo aumenta. Mas aí vem você com essa conversa fiada, pastor, conta comigo, eu estou aqui para trabalhar, eu sei que você está para trabalhar, mas por que eu tenho que ficar dizendo para você onde trabalhar, sendo que você sequer vem na igreja todo domingo, vem na igreja toda quarta? Porque o corpo não vai aumentar enquanto toda parte não estiver bem ajustada e ligada e trabalhando, o dedo na sua parte, a cabeça na sua parte, a mão na sua parte. Ninguém faz a parte do outro, mas cada um faz na sua parte. O corpo aumenta, fica em pé. Já terminei.